Vamos estender nossas mãos e orar pelo nosso irmão? Amém? Agradecendo pela vida dele. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós te glorificamos, meu Pai. Nós engrandecemos teu santo nome, meu Deus, e te agradecemos, meu Pai, por esse tempo, meu Deus, por essa vida, pela vida do Gesiel, meu Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, possa completar a tua boa obra em nossas vidas através da vida do irmão, Pai. Que ele seja um instrumento aqui, meu Deus, e que em nome de Jesus, os nossos corações, meu Pai, venham estar abertos, meu Deus, como uma terra fértil, meu Pai. E que a tua palavra seja uma semente, meu Deus, que venha produzir grandes frutos essa noite. Nós te agradecemos muito, meu Deus, por ter trazido o nosso irmão em segurança. E que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor use ele poderosamente, meu Deus. Derrama sobre ele a tua autoridade. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo. E que possamos viver o sobrenatural do Senhor aqui essa noite. É o que nós oramos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. E a igreja que crê diz... Queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor. Graça e paz. Quero que você pegue a sua Bíblia, quem estiver com a Bíblia, e abra no livro de Êxodo, capítulo 2. Enquanto você procura, quero agradecer primeiramente a Deus pelo fôlego de vida, pela oportunidade de conhecer essa cidade maravilhosa, a cidade do doce de leite, de um povo querido, um povo que nos recebe com muito carinho. Agradecer a vida do Tatão, o Tatão que foi canal de bênção das nossas vidas, ao Toninho, esse grande homem de 1 metro de altura, que me buscou no aeroporto, todo carinho, ele e a sua esposa Marlene. Também aos anjos dessa casa, o pastor Marcos que não está aqui, transmito a ele o nosso abraço pela confiança, o pastor César que eu acabei de conhecer, ao pastor Reinaldo e a todos os líderes, e a todos vocês que estão aqui. O tecladista já correu já? Cadê o tecladista? Já correu o tecladista? Alguém puxa o tecladista aqui e vem pregar comigo. Tem um pastor lá na minha igreja, pastor, que diz que ele não pode pregar sem uma anestesia. Diz que o tecladinho é uma anestesia para a alma. Amém? Quantos querem que o tecladista pregue junto aqui? Diz um amém. Para ele vir mais rápido, diz um amém mais forte. Amém? Agora ele vai vir correndo. Bom, meus amigos, existe um mundo espiritual, você acredita nisso, sim ou não? E nesse mundo espiritual existem batalhas terríveis que talvez você não consiga enxergar e talvez você nem percebeu. Mas não era para você estar aqui hoje. O inimigo tentou com todas as forças fazer você não vir nesse culto hoje, mas ele perdeu. Amém? Você acredita nisso? Olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala assim, que bom que você veio. Olha de novo e fala assim, viu, prepara o lenço. Não tem lenço, prepara ali a ponta da blusa, a ponta do vestido. Porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Já que a guerra foi grande no mundo espiritual, é porque a vitória que Deus tem para a tua vida nessa noite, ela é muito grande também. E eu creio com muita força, eu estou com o meu coração queimando aqui uma palavra que Deus trouxe. Eu quero que você venha junto comigo navegar numa das histórias mais bonitas da Bíblia, uma das histórias mais emocionantes. É impossível você não ler a história de Moisés e não chorar. É impossível. Se você acha que você sofreu, se você acha que você está sofrendo, talvez é porque você não conhece a história de Moisés. E ela está aqui no livro de Êxodo. Eu quero que você acompanhe junto comigo e medite nessa palavra que está lá em Êxodo capítulo 12. Que diz assim, nessa tradução da Bíblia que eu ganhei do Toninho, um grande presente, já vou estreá-la hoje já, Toninho, olha que benção. O homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito. Era muito o quê? E então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche e pôs nela o menino. E deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Repita comigo, na beira do rio. Armando o menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu um cesto no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-lo. A princesa abriu o cesto
e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Respondeu a princesa: vá. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela levou a filha do rei, que o adotou como filho, e ela pôs o nome dele de Moisés, e disse: eu tirei da água. Em outras traduções diz: das águas eu tirei. Pode fechar sua Bíblia, pode tomar seu assento. Quero que você redobre a sua atenção. A guerra espiritual ela não acabou. O inimigo tenta tirar a sua atenção para desviar o teu foco, mas em nome de Jesus ele cai por terra agora. E essa palavra vai entrar como flecha no seu coração. Para quem não me conhece, eu atuo há mais de 15 anos no mercado corporativo, dando treinamento para líderes, para empresários, para líderes de equipes, para donos de lojas, concessionárias, imobiliárias. Há mais de 15 anos. Pastor, e rodando esse Brasilzão, eu pude ver de perto algumas guerras espirituais muito fortes. Talvez você não sabe, mas existem muitas pessoas que sofrem de crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Mas quando você olha para essa pessoa, você vê um sorriso bonito, você vê uma pessoa alegre, comunicativa, cheia de vigor, trabalhadora, honesta, lutando pela vida, mas por dentro destruída. Quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e olhe para ela e veja o quanto ela é bonita. Olha para ela. Olha esse sorriso bonito, dá um sorriso Colgate para ela, dá. Olha como essa pessoa ela é bonita. Talvez você não sabe, mas essa pessoa ela passou por alguns momentos que ela achou que ia desistir. Talvez algumas noites sem dormir. Talvez ela esteja até passando por esse momento, mas você não sabe. Existem batalhas, Sebastião, que são batalhas que nós vencemos em silêncio no nosso quarto. E quando nós entramos na história de Moisés, parece que é até um alento, porque se tem uma pessoa que sofreu foi Moisés, até no seu nascimento, até mesmo antes de nascer. Nessa passagem, quando nós lemos ali, se trata de um tempo onde o povo israelita estava como escravo, vivendo um momento caótico no Egito. O faraó estava extremamente possesso, a ponto que os irmãos conhecem a história, mas a ponto que ele colocou uma lei que toda criança que nascesse do povo hebreu, se fosse homem, ela devia ser assassinada. Qual que era o medo? Uma estratégia política, uma estratégia de medo, porque se o povo hebreu se multiplicasse, podia fazer uma rebelião, podia tomar o poder. E Faraó, com esse medo, foi lá e decretou uma ordem: todas as crianças que nascerem do povo hebreu, se for homem, tem que ser assassinado e jogado no rio. Se for menina, naquela época, quem tinha filho menina era motivo de vergonha. E aqui nós encontramos a história dos pais de Moisés, Amrão e Joquebede. Como que é o nome? Redobre a sua atenção e navegue comigo nessa história. Amrão e Joquebede estão prestes a dar à luz. Quem tem filho aqui? Deixa eu ver. Só quem tem filho sabe qual que é a emoção de quando você descobre que está grávida, quando você compartilha com seu marido. O marido que me escuta sabe o medo, a mistura de sentimentos que dá no seu coração quando você descobre que vai ser pai. Você não sabe se fica feliz ou fica com medo. E ali começam os preparativos. Eu me tornei pai recentemente. Inclusive eu estou na minha melhor versão. Olha só que menininho mais lindo. O nome dele é Henrique. Fala assim, ó. Coisa mais linda do mundo. Puxou a mãe, é claro. Esse menino mudou minha vida completamente. E você que é pai, você que é mãe, sabe como é essa sensação. Antes do menino nascer, você já começa a fazer planos.
começa a estudar o significado dos nomes, começa a compartilhar com a família. Alguns fazem chá revelação. Quem fez chá revelação aqui? Deixa eu ver. Alguém fez chá revelação? Eu me desabei a chorar tanto que até a filmagem ficou feia. Eu tive que cortar algumas partes, que eu chorando, rapaz. É um momento muito alegre, muito feliz. Então você começa a montar um enxoval, você começa a pintar as paredes. Fui eu e minha esposa que pintamos a parede com muito amor, com muito carinho. Quando eu falo, eu até me emociono, porque foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Henrique significa príncipe de Deus. E esse momento Deus me permitiu viver um momento mágico, um momento de gratidão, um momento onde você se aproxima mais de Deus. Afinal, você está gerando uma vida ali junto com a sua esposa. E eu penso que o Anrão e a Joquebede não puderam viver isso. Moisés sofreu tanto que até mesmo antes de nascer, nem nome ele tinha. Como é que eu vou escolher o nome se eu não sei? Se for menina, eu vou ter que matar. Se for menina, é motivo de vergonha. Então imagine agora, quero que você navegue nessa história. Imagine agora o quanto esse pai e essa mãe sofreram. Foram 9 meses, acredito ali, de muita tristeza, de muito sofrimento, acredito que de muita ansiedade. E no dia do nascimento desse menino, eu acredito que em volta da casa estavam ali os policiais aguardando, porque se nascesse um menino e a parteira não o executasse, quem ia ser executado seria a parteira. Mandaram chamar a parteira. Para aquele momento o menino ia nascer. E acredito que quando o neném nasce, a parteira já prepara a faca, porque se for menino, a ordem é para executar. Imagine a cena, o pai de um lado, a mãe aqui em trabalho de parto, os familiares intercedendo, orando, porque o que será que vai acontecer? A parteira com uma ordem imperativa e clara: se for menino eu tenho que executar. E de repente esse menino nasce. E quando esse menino nasce, ele chora. A ciência vai explicar que o nenenzinho, quando ele nasce, o pulmão dele nunca experimentou o ar. Então pela primeira vez ele puxa aquele oxigênio, então é por isso que ele chora. Algumas pessoas falam que esse é o choro da vida. Repita comigo: o choro da vida. Moisés sofreu tanto que até a parte mais importante do nascimento tiraram dele. Eu acredito que na hora que ele foi chorar, a mãe rapidamente colocou um pano na boca dele para ele não chorar. Só que o que mais me chama a atenção nessa história, eu quero que você redobre a sua atenção, olhe para mim, que essa mensagem vai direto ao seu coração. Quando esse menino chorou, a parteira deve ter pegado a faca para matar, para executar, porque viu que era o menino. Mas quando ele chora, era um choro diferente. Porque quem tem chamado, olhe para mim, quem é escolhido, quem Deus escolheu para fazer história, para fazer diferença, até o teu choro é diferente. Olha para mim. Talvez você ache que ninguém está olhando as tuas lágrimas, não está vendo o teu sofrimento, mas Deus está te dizendo até essa noite: eu conheço o seu choro, eu colho as suas lágrimas, e o seu choro é um choro que vence a morte. Repita comigo: o meu choro, mais forte, eu não ouvi: o meu choro é um choro que vence a morte. A parteira não matou. Eu acredito que naquele momento eles fizeram alguma cena. A mãe colocou o pano na boca do neném, eles enrolaram o neném e começaram a proteger. Eu não sei qual história que eles inventaram, mas eles fizeram de tudo para proteger aquele neném. A Bíblia diz que foram 3 meses escondendo o neném. Como é que se esconde 3 meses? Meu filho, quando ele nasceu, o que eu queria fazer? Eu queria expor ele nas redes sociais. Se você olhar meu Instagram, tem um monte de foto, um monte de vídeo dele. Eu queria mostrar para todo mundo. Eu acordava pensando nele, dormia pensando nele. Imagina o sofrimento dessa criança sendo escondida durante 3 meses. E quando eu olho para essa história, eu penso quantas pessoas passaram por um sofrimento assim como esse. Quando eu falo de morte, não falo somente de morte física, mas morte espiritual. Existe um estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde, que diz que no Brasil
18,9 milhões de pessoas sofrem de crise de ansiedade. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Nós estamos em segundo lugar com pessoas com crise de ansiedade e depressão. Quando eu falei do mundo corporativo, eu vejo, eu convivo com empresários que são gigantes no mundo corporativo, mas destruídos por dentro. Quantas pessoas estão chorando por dentro? Talvez eu esteja falando com alguém aqui que entrou nessa noite chorando, com medo da morte, morte espiritual, morte conjugal, morte na vida financeira. Alguém cheio de sonhos, que outrora estava fazendo planos, mas pelas frustrações da vida, desistiu. Olhe para mim. Talvez você não sabe, mas do teu lado aí está uma pessoa que vai ser um grande ministro do Evangelho. Não, eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Se fosse você, eu daria um glória, eu gritava, eu reagia, eu não sei. Talvez você não sabe, mas aí do teu lado tem uma pessoa que um dia vai ser um grande ministro do Evangelho. Talvez você não sabe, mas aí do teu lado tem uma pessoa que vai ser um grande empresário, que vai rodar o Brasil e o mundo. Talvez você não sabe, mas aí vai ter um grande pai, um grande homem de Deus, que todas as vezes que o filho estiver enfermo, ele vai estender a mão e o filho vai ser curado. Talvez você não sabe, mas aí do teu lado tem uma pessoa que vai rodar os 4 cantos do mundo anunciando o Evangelho. Talvez você não sabe, mas aí do teu lado tem uma pessoa que Jesus vai levantar para libertar pessoas, para libertar escravos, escravos dos vícios, escravo da prostituição, escravo da pornografia, escravos das drogas. Talvez do teu lado tem uma pessoa que Deus vai levantar. E se eu fosse você, eu daria um glória a Deus, eu daria um aleluia, eu gritaria, eu reagia, eu bateria a palma, eu não sei. Mas nós precisamos comemorar, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele está colhendo as suas lágrimas, amém? Você acredita nisso? E olha que interessante, 3 meses se passaram. 3 meses se passaram. E esse pai e essa mãe precisam tomar uma decisão. Repita comigo, decisão. Pessoal, e como é difícil tomar uma decisão, né? Hoje, para você tomar uma decisão de qualquer coisa na sua vida, decisão de mudar de cidade, decisão de mudar de emprego, decisão de começar num novo emprego, decisão de começar um relacionamento, decisão de fechar uma empresa, decisão de assinar um contrato. E eu quero chamar a tua atenção aqui para decisões. Tomar decisão não é fácil, Sebastião. Porque dependendo da sua decisão, você pode colher consequências amargas. Eu quero compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive com meu pai. Meu pai é o meu herói. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus da cidade da Lapa, do Paraná. Um grande escritor, grande pastor, professor, teólogo, mais de 11 livros escritos. E uma vez ele falou assim: Gesiel, todas as vezes que você precisar tomar uma decisão, consulte a Deus. Pai, mas eu orei, pai, eu não vi a voz de Deus, eu não sei quando Deus está me respondendo ou não. E sabe quando bate aquela aflição? Cara, será que eu faço, será que eu não faço? E aí? E você não tem certeza se Deus está falando ou não falando. Aí preste atenção nessa lição. Ele falou assim, ó: quando você precisar tomar uma decisão, se você estiver com paz no coração, é da vontade de Deus. Mas se você não estiver com paz no coração, segura um pouquinho. Porque quando Deus está no negócio, até essa decisão que todo mundo te chama de louco, todo mundo te chama de visionário maluco, todo mundo te chama de doido, se você tiver com paz no coração, é a convicção do Espírito Santo na sua vida, dizendo vá. Mas se tiver um pinguinho de dúvida, um pinguinho de aflição, segura um pouquinho e ora um pouco mais. Leva essa lição para essa casa, ó, tatua ela no coração para você nunca mais esquecer. Todas as vezes que você precisar tomar uma decisão, lembre-se, a vontade de Deus tem a ver com paz no coração. Se você está em paz, marche. Se você não está em paz, segure e ora um pouco mais, amém? Quantos pegaram essa palavra e falaram assim, peguei? Eu não ouvi, está muito fraco. Opa, um pegou ali, mais alguém? Opa, outro? Estamos reagindo. Vamos em frente. Joquebede precisa tomar uma decisão. Eu acho que eu imagino os dois dialogando ali, amor, o que nós vamos fazer?
Não tem como esconder mais o menino. Agora 3 meses, ele já está mais gordinho, está mais bonitinho, já começa a falar gugu, dadá. O meu faz assim, ó, dá. 5 horas da manhã começa a falar e não para mais. Vai chegar uma hora que alguém vai descobrir. Nós precisamos tomar uma decisão. Porque se descobrirem, não vão matar só o menino, que não tinha nome. Vão matar o menino e a todos nós da nossa casa. Foi aí que eles tomaram uma das decisões mais difíceis. E pensa numa decisão difícil. Eu imagino que aquela mãe, ela preparou aquele cesto. Creio eu que no momento de muita tristeza, ela ia colocando o betume, o piche. As lágrimas se misturavam junto. Mas eu sinto que ela tinha paz no coração. Porque a Bíblia não fala que ela desistiu, ela continuou a fazer o cestinho. Com muito amor, com muito carinho. Eu acho que ela fazia mais ou menos assim, ó. Ela ia fazendo o cestinho e cantando. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Mesmo sabendo que o filho dela ia embora, ela te louvarei. Porque a vida do crente é assim, mesmo doendo, mesmo chorando, ele louva. Porque o crente sabe que na Bíblia está escrito assim, ó, Deus habita nos louvores. Então se você está sofrendo, louve. Se você está com dor, louve. Se você está com incerteza, louve, mas não pare de louvar. Eu acho que a mãe estava lá, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Ela coloca a cobertinha. Te adorarei. Somente a Ti, Jesus. Cante, te louvarei. Te louvarei. Não importa, não importa. Adorarei. Declare somente a Ti, somente a Ti. Cante mais uma vez para o inferno escutar. Te louvarei, eu te louvarei, Jesus. Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Eu acredito que ela fez aquele cesto com muito carinho, com muito amor. Eu acho que ela pegou aquela criança com lágrimas nos olhos, chorando, mas louvando, porém com o coração em paz. Coloca aquela criança e deixa o cestinho levar a criança no Rio Nilo. O Rio Nilo não era um córrego, não era um riachozinho, tinha correnteza. Agora eu te pergunto, como que uma criança dentro de um cesto, num rio que tem correnteza, não tomba? Quando eu estava lendo a passagem, eu fiquei me perguntando, mas como é que diz que tinha crocodilo naquele rio, como é que o crocodilo não pegou a criança? Como é que o parquinho não tombou? Como é que não foi invadido de água? Como? Rapidamente o Espírito Santo fala ao meu coração. É porque quem tem chamado, Deus cuida na tua entrada, na tua saída. Não importa onde você vai, quando você chega em casa ou quando você sai de casa, Deus está cuidando de você. Quando você entra no seu trabalho, quando você sai do seu trabalho, Deus está cuidando de você. Quando você entra no seu carro, quando você sai do seu carro, Deus está cuidando de você. Quando você entra na faculdade, quando você sai da faculdade, Deus está cuidando de você. Não importa onde você está, até
até aqui Deus te sustentou. É por isso que você está respirando. É por isso que você está aqui na comunidade da paz, glorificando a Deus, porque Ele cuida de você. Até aqui Ele te sustentou. Mesmo chorando, até aqui Ele te sustentou. Faça assim, ó, respire. Solte. Mais uma vez. Isso é fôlego de vida. Espírito Santo na sua vida. Até aqui Jesus Cristo te sustentou. Se eu fosse você, eu aplaudia ao Senhor. Se eu fosse você, eu gritava. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu falava alguma palavra de adoração a Ele. Se eu fosse você, eu reagia. E olha que interessante. Já estamos caminhando para o final. O nenenzinho está ali, Deus está guardando ele. O nenenzinho está ali. Eu acredito que ele estava nas águas. Ele não sabia falar, mas dentro do subconsciente dele estava a vozinha da mãe dele: te louvarei. A correnteza levando e ele escutando: não importa mais se. Sempre tem alguém orando pela sua vida, meu irmão. Sempre tem alguém intercedendo pela sua vida. Se você está aqui, é porque tem um pastor, tem uma pastora, tem um grupo de líderes que ora pela sua vida. Não ignore a oração dos líderes dessa casa, dos sacerdotes dessa casa, porque a oração deles te guarda. Eu estava falando agora com o pastor César, e ele com muito orgulho, com muito carinho, falando: eu nasci no lar cristão, a minha família cuidou de mim. Eu olhei para ele e falei: eu também, pastor. 3 horas da madrugada eu dormia no chão da igreja, nenenzinho, no chão da igreja, nas vigílias da Assembleia de Deus. Mas eu lembro das vozes da minha mãe orando por mim: guarda, protege. Gisele, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Você tem um pastor, você tem um amigo, você tem uma igreja que intercede pela sua vida. Isso é motivo de sobra para você se alegrar. Isso é motivo de sobra para você continuar caminhando, amém? E esse menininho está lá. De repente, a princesa está tomando banho e ela avista o cesto. Você já conhece a história. Ela manda a empregada pegar o cesto. Quando pega, ela olha para o cesto e a Bíblia diz que viu que o menino era... Vamos ver se alguém lembra. Hã? Vou perguntar de novo. Ela abriu o cesto, olha para a criança e a Bíblia diz que ela viu que o quê? Cadê o pessoal bom de Bíblia aí? Era o quê? Fala mais alto. Tá certo, pode falar. Que o menino era bonitão. Uma salva de palmas para ela ali, ó. Estão com medo de falar. Olha só. Ela abre o cesto e olha, e viu que o menino era bonito. Ah, pessoal, fala a verdade. Quem tem Deus na vida é bonito, né? Até os feios ficam bonitos quando estão adorando a Deus. Vocês perceberam? É uns feinhos bonitinhos, né? Que a presença do Espírito Santo resplandece na nossa vida. Rapaz, se tem um povo que é bonito, é o tal do crente. E quando ela olha para aquele nenê, a Bíblia diz que ele era bonito. Porque nele ali havia a presença do Espírito Santo. Porque ali nele havia um chamado. Porque ali, preste atenção, ali havia uma promessa que foi feita lá em Gênesis, que da semente de uma mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ali estava um menino que outrora não tinha nome, que outrora estava com uma sentença de morte, agora estava nas mãos da liderança do Egito, que olha para ele e fala: a partir de hoje o seu nome é Moisés. Agora esse menino tem um nome. E o interessante é que quando a empregada vai buscar alguém para amamentar essa criança, busca a própria mãe de Moisés. Então olha como que são as coisas. O menino que estava com sentença de morte, preste atenção, o menino que não tinha nome, agora está vivendo no palácio do rei, está com o nome chamado Moisés, das águas eu o tirei. E esse menino está sendo amamentado pela própria mãe, pela uma hebreia. Meu amigo, quando Deus está na sua vida, quando você não larga de Deus, quando você é um escolhido, até o inimigo trabalha a seu favor. Até o inimigo traz a própria mãe para amamentar aquela criança.
E o final vocês já conhecem. Esse menino, ele vai crescendo. Esse menino, ele vai crescendo. E ele vai crescendo, vivendo no meio da liderança. Até que chega o momento que ele liberta o povo de Israel do Egito. Esse mesmo menino que estava sentenciado na morte, ó, ele tinha uma sentença de morte. Esse mesmo menino que não tinha nome, esse mesmo menino que foi jogado aos crocodilos, agora ele é conhecido como o libertador de Israel. Esse mesmo menino é aquele menino que agora ele toca nas águas e o mar abre no meio para o povo passar, e ele dá uma ordem imperativa. Nós estávamos falando, marchem, e o povo marcha atrás dele, e através da vida dele pessoas são libertas. Talvez você não entendeu, olhe para mim, redobre a sua atenção. Talvez você não entendeu, mas as suas lágrimas, o seu choro é vida. Eu vou repetir para você reagir. Eu vou tentar de novo. Talvez você não entendeu, mas o teu choro, o teu sofrimento de hoje é o combustível para libertar, para ajudar outras pessoas no futuro. Deus permite você passar, Deus permite você sofrer, para você se levantar mais forte, mais sólido, para que você possa ajudar outras pessoas. Agora, o choro é um choro de vida, é um choro que vence a morte. E eu estou falando aqui para pessoas que, em nome de Jesus, se entrou por essa porta aqui triste, com depressão, com crise de ansiedade, vai sair daqui renovado, cheio do Espírito Santo, com o coração cheio de alegria, com vigor, com sabedoria, com visão, com força para vencer. Amém? Se coloca de pé, se coloca de pé. Eu sei que às vezes parece impossível, mas muitas das vezes você canta que existe um Deus do impossível. Não cante de boca para fora, cante acreditando. Ele é um Deus do impossível, e Ele está aqui essa noite. O grupo de louvor pode se movimentar. Existe um escritor norte-americano chamado John Maxwell, que ele fala sobre o dia do sucesso. Ele fala que o dia do sucesso é um dia comum. Olhe para mim, redobre sua atenção. O dia do sucesso não é o dia que você compra a casa dos sonhos. O dia do sucesso não é o dia que você é promovido no seu emprego. O dia do sucesso não é o dia que você atinge aquela meta, aquele objetivo. O dia do sucesso é aquele dia que você estava querendo desistir, mas não desistiu. E o dia do sucesso é aquele dia que você foi para casa chorando, com lágrimas, querendo largar tudo, mas não largou. O dia do sucesso é aquele dia que você queria largar os seus sonhos, os seus projetos, entregar sua vida para o alcoolismo, para as drogas, mas não entregou. O dia do sucesso é aquele dia que você tinha tudo para largar a igreja, ir para o mundão, viver uma vida perdida, mas não abandonou o seu chamado. O dia do sucesso é hoje. O dia do sucesso, olhe para mim, o dia do sucesso é o dia que você decide não desistir. O dia do sucesso é o dia que você entende que Deus em nenhum momento te abandona, em nenhum momento Ele vai te largar aos crocodilos. Em todo o tempo Ele vai estar ao seu lado, caminhando, marchando. Quantos acreditam nessa palavra? Faz o sinal. Num ato de fé, enquanto o grupo de louvor vai começar a louvar, num ato de fé, mas é só para quem tem fé. Você não precisa acreditar na minha palavra, no que eu falo, mas acredita na palavra. A minha Bíblia diz que a palavra, ela traz libertação. E o que foi ministrado aqui foi a palavra de Deus. Se você acredita nessa palavra, num ato de fé, tem uma decisão que você precisa tomar, mas não tem certeza, vem aqui na frente, nós vamos orar. Se você está passando por um momento de angústia, que você não está encontrando força, sem milindre, sem se preocupar com quem vai olhar ou não, larga tudo e se joga aqui na frente, aqui nos pés do altar. Se for para chorar, que seja aos pés da cruz, aos pés do Salvador. Nós vamos orar. Se você está sentindo que o inimigo está tirando os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, tem gente com um ministério muito bonito, pastor, um chamado muito bonito, sentado no banco. Tem gente cheia de sonho, com o esboço da mensagem, sentado no banco ali, juntando pó. Aquele playback que vocês sabem, caso não saia mais, perdeu o sonho, perdeu a vontade, vem aqui na frente. Hoje é uma noite de restauração para a sua vida. Hoje é uma noite de transformação.
Hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite que o choro vence a morte espiritual, vence a morte de demônios que estão tentando destruir o seu casamento, tentando destruir os seus sonhos. Hoje é uma noite de vitória. E você que não veio para cá, estenda suas mãos. E você que está aqui na frente, coloque a sua mão no seu coração. Feche os teus olhos. O grupo de louvor pode ir ministrando. Feche os teus olhos. Comece a falar com Deus agora. Diga para Ele: Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, eu não sei, mas Tu sabes. Tu me sustenta, Tu me dá força, Tu me levanta, Tu me ajuda a caminhar, Tu me dá sabedoria, Tu me mostra o caminho. O Senhor limpa o caminho para mim, o Senhor restaura os meus sonhos, te ofertar. o Senhor restaura, Senhor, os meus pensamentos positivos acerca dos sonhos que o Senhor tem para minha vida. Mas ainda é pouco eu sei. Comece a falar com Ele. Se comparado ao que Você que está no banco, levante suas mãos aqui e interceda pelos seus amigos. Sou apenas servo, meu amigo me tornei. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Pai. O inimigo não tem poder, ó Pai, para destruir os sonhos daqueles que o Senhor escolheu, Pai. Nós sabemos que o Senhor marcou um encontro essa noite, Pai, para transformar, para libertar, para curar, ó Deus. E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Visita agora esse coração, Senhor. Enche agora esse coração, Senhor. Toda ansiedade, toda tristeza, toda depressão cai por terra agora em nome de Jesus. Toda frustração cai por terra em nome de Jesus. Toda palavra maldita que foi lançada cai por terra agora em nome de Jesus. Toda maldição, toda obra de feitiçaria, macumbaria cai por terra agora em nome de Jesus. O Teu nome tem poder, o Teu nome liberta, o Teu nome salva, o Teu nome cura. E nós acreditamos no poder da palavra, que tudo aquilo que nós pedimos com fé, se nós cremos, nós receberemos. Em nome de Jesus, visita agora, Pai. Visita agora, Senhor. Traz um novo bálsamo. Enche com Teu Espírito Santo. adorarei. Levante suas mãos para receber a vitória. Levante suas mãos para receber a vitória. Somente a Ti, Jesus. Cante com todo o seu coração. Eu Te louvarei. Te louvarei. Nós Te louvaremos, Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Nós Te adoraremos, Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Eu entrego os meus sonhos, os meus projetos a Ti, ó Pai. Seja feita a Tua vontade. Eu acredito no poder da Tua palavra. Eu consagro a minha vida. Mais forte: eu consagro a minha vida. Eu consagro os meus sonhos. E eu declaro que o diabo não tem poder sobre a minha vida, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. E é por isso que eu Te louvo. Mais forte: é por isso que eu Te louvo. Mais forte: é por isso que eu Te louvo. Aplauda Jesus nessa noite. Aplauda o Senhor.